História real da vovó após tragédia com meu marido. Uma revelação chocante sobre minha avó. Era uma manhã cinza quando Clara recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O telefone tocou. Do outro lado, uma voz trêmula, cheia de dor, informou sobre o acidente que tirou seu amado Hugo. O mundo dela desabou em questão de segundos. Um vazio profundo se formou em seu peito, como um buraco negro que puxava cada fragmento de alegria que restava. A casa, antes cheia de risadas e amor, agora ecoava um silêncio ensurdecedor. Durante as semanas seguintes, Clara se viu cercada por sua família. Filhos, netos, todos tentando consolar sua dor. Mas a tragédia não era o fim da história. Em noites solitárias, enquanto a casa se revestia de sombras, suas memórias começaram a emergir como fantasmas de um passado que ela pensava conhecer bem. Isso a levou a questionar seus próprios pilares de fé e lealdade. Foi numa conversa casual com sua irmã Ana, em uma tarde pesada de outono, que Clara sempre admirou o pai, um homem de caráter impecável, conhecido por sua integridade e respeito dentro da comunidade. Contudo, Ana, com um olhar desconfiado, arremessou a bomba. Você sabia que ele estava envolvido em um escândalo? Clara sentiu o chão escorregar sob seus pés. A dúvida se instalou. O que mais ela não sabia sobre sua própria família? À medida que as investigações progrediam, Clara virou detetive de sua própria vida. Suas noites foram invadidas por sonhos perturbadores, onde rostos familiares se misturavam ao passado obscuro de seu pai. Ela descobriu que o incidente que abalou a família anos atrás não era apenas uma lembrança distante, mas um eco contínuo de mentiras e traições. Cada descoberta a deixava mais angustiada. Era uma verdade que ela queria enterrar, mas a curiosidade a consumia. Ana, por sua vez, estava cética. Você realmente acredita nessas histórias? O pai sempre foi um homem bom! A tensão crescia entre as irmãs, como um fio prestes a se romper. Clara não queria duvidar e, ao mesmo tempo, sentia que o peso da verdade poderia destruir tudo o que construíram. As conversas se tornaram explosões de emoções, com gritos e lágrimas. Clara amanhecia cada dia mais confusa, presa entre a lealdade a seu pai e o desejo de esclarecer verdades sombrias. Quando Clara começou a conectar os pontos, um novo detalhe perturbador surgiu. O acidente de Hugo tinha características que não podiam ser ignoradas. Por que seu marido estava naquele lugar, naquela hora? A verdade parecia um quebra-cabeça mortal que ela começava a moldar. Ao investigar, viu que um padrão surgia e, com ele, a sombra do que seu pai poderia ter feito. Clara se via numa encruzilhada. Revelar o que sabia significava arriscar a desestruturação da família. Mas manter tudo em segredo poderia custar caro. As luzes da sala não iluminavam mais o amor e a segurança, mas sim uma incerteza pungente e inquietante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em uma encruzilhada. Entre a lealdade a seu pai e a busca por verdades inquietantes, seu coração pulsava com um misto de medo e determinação. Ponderava a cada passo sobre revelar ou não o que sabia. Mas naquela noite sombria, algo totalmente inesperado aconteceu. Era um silêncio profundo, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na cozinha. Clara se arrastou até a sala, onde um retrato de Hugo a encarava, como se pedisse respostas. Ela precisava entender. Cada vez mais envolvida na investigação, sua mente saltava entre memórias e questionamentos. O telefone tocou. Um sinal de esperança ou mais dor? A ansiedade a dominava. Ela atendeu e uma voz conhecida sussurrou: Clara, venha rápido. É sobre o seu pai. O coração dela pareceu parar. Aquela voz fazia parte de um passado que não conseguia escapar. Era de Carlos, um amigo de longa data da família. Ele sempre estivera presente, mas nos últimos tempos distanciou-se. O que aconteceu? E Clara urgia, quase gritando. Ele se envolveu em algo mais sério do que você imagina. Você precisa saber. O que poderia ser mais sério do que um escândalo? Perplexa, Clara sentiu que as paredes estavam se fechando ao seu redor. Estou indo. Assim que desligou, um tremor percorreu seu corpo. O que estaria escondido? No caminho, lembrou-se das palavras de Ana. Suas conversas se tornaram eco em sua mente. Ao chegar à casa do pai, a atmosfera era pesada. Carlos estava à espera e, quando ela entrou, viu o semblante tenso que ele não conseguia disfarçar. É sério, Clara. Seu pai não é quem você pensa. Ele começou, hesitante. Do que está falando? O que ele fez? A angústia disparava em seus pulmões como uma âncora, puxando-a cada vez mais para baixo. Ele se envolveu em um crime. Não só no escândalo. O acidente de Hugo foi intencional. O mundo de Clara desabou novamente, mas dessa vez com uma força devastadora. Intencional? Como você pode ter certeza? A incredulidade tomava conta dela, mas o olhar de Carlos não deixava espaço para dúvidas. Ele tinha provas, algo que não poderia ser ignorado. Em um impulso, Clara insistiu. Mostre-me! Sem hesitar, ele puxou um envelope de sua bolsa. Fotos, documentos, o que estava ali era um labirinto de comprometimentos e mentiras. Ela paralisou ao ver uma imagem de Hugo, cercado por homens de aparência ameaçadora, em um lugar que nunca poderia imaginar que ele estivesse. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de forma cruel. Clara, seu pai pode ter se envolvido em um esquema que pôs a vida de outras pessoas em risco. Hugo pode estar no meio disso. Sua respiração se acelerou e uma náusea tomou conta dela. Acredite em mim. Aqui está tudo. Ninguém pode saber. Seu pai... Se ele descobrir que você está investigando, ele poderá fazer algo contra você. Clara sentiu um nó na garganta. Que tipo de homem era seu pai? Como poderia ter perdido tanto tempo acreditando nele? Estava prestes a questionar mais, quando o som de passos pesados ecoou na entrada. O coração dela parou por um instante. Era seu pai. A tensão no ar estava palpável. Clara, o que você está fazendo aqui tão tarde? A voz dele era firme, mas havia algo disfarçado de nervosismo. Clara olhou para Carlos, um pedido de ajuda implícito em seus olhos. O que fazer a seguir? Revelar a verdade agora poderia ser fatal.
Mas esconder-se seria um ato de traição. Eu estou apenas visitando. A gente estava falando sobre o que aconteceu com Hugo, ela falou, tentando manter a calma. Mas as sombras da noite pareciam se aproximar. E por trás daquela fachada de pai amoroso, Clara começou a imaginar o que mais poderia estar escondido. As verdades estavam se desdobrando ao seu redor, e ela sabia que era apenas o começo. O que estava por vir poderia ser muito mais devastador do que ela jamais poderia imaginar. A atmosfera da sala era pesada e cada segundo se arrastava, como se o tempo estivesse jogando contra ela. Ele se aproximou, o suor frio brilhando em sua testa. Acho que vocês precisam conversar. Tem muitas coisas que você não sabe, Clara. A voz dele era um fio tenso, quase difícil de escutar. Agora não é a hora para jogos, pai! Clara disparou, tentando manter a voz firme. Ao mesmo tempo, um pedaço dela desejava que ele se afastasse da verdade. O vazio que tinha sido preenchido por momentos felizes agora estava transbordando de incertezas. Carlos, lá atrás, parecia ansioso. Clara olhou para ele, esperando. E então seu pai deu um passo à frente. O que você ouviu? Sobre o escândalo. Não é tudo. Tem algo muito mais profundo. Algo que envolve sua avó. A menção da avó fez o sangue de Clara gelar. O que você quer dizer? O que a vovó tem a ver com tudo isso? A mente dela girava, tentando assemblar os fragmentos que a rodeavam. Ele hesitou. O olhar pesado de culpa, mas finalmente falou. Ela estava envolvida. Nos anos 80, seu pai e sua avó se misturaram em um jogo muito sujo. E o acidente de Hugo pode não ter sido um acidente. As palavras dele cortaram Clara como um vidro. Você tá falando sério? Ela sentia a sala girar. Você está me dizendo que minha avó estava envolvida em algo assim? Um grito surdo ecoou em sua cabeça. Ela sempre pensou na avó como uma mulher forte, mãe de todos, cheia de amor e segredos, e agora tudo aquilo estava se desmoronando nas palavras de seu pai. Eu nunca soube. Como você pode deixar isso acontecer? Ele balançou a cabeça, exausto. Eu não podia. O passado era um lugar sombrio. Mas Hugo, ele poderia ter descoberto alguma coisa, algo que deveria ter ficado enterrado. E talvez seu pai quisesse protegê-la do que vovó realmente era. Por isso, seu pai fez o que fez. Vovó, ela não é quem você pensa. O choque na voz dele era palpável. E, ao mesmo tempo, a verdade tinha um gosto amargo. Clara se sentia como se estivesse se afundando em areia movediça emocional. Você está me dizendo que meu pai, minha avó, eles podem ser responsáveis pela morte do Hugo? Isso é insano! Nesse momento, a porta da sala se abriu com um rangido e Ana entrou, os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? O que vocês dois estão tramando? A tensão aumentou. O ar se encheu de um medo palpável, como se todos ali soubessem que algo muito maior estava prestes a se revelar. Vocês não estão falando sobre mim lá fora, estão? A voz de Clara era apenas um sussurro, mas ela sentia a pressão engasgar seu coração. Ana se aproximou, seu olhar mudando de preocupação para desconfiança. Sobre o que vocês estavam falando? O que a nossa mãe tem a ver com isso? Você não pode usar aquilo para te imbuir de medo, Clara. Você precisa parar. Mas antes que Clara pudesse responder, um barulho estrondoso se ouviu na entrada da casa. O chão pareceu tremer. Carlos olhou pela janela, pálido.
O que é isso? Ele quase gritou, enquanto as janelas começaram a vibrar com a intensidade do impacto. Clara sentiu o frio descer pela espinha e correu até a porta. No instante seguinte, uma explosão ensurdecedora rasgou a noite. O céu se iluminou como um flash de luz branda e o som de vidro se estilhaçando ecoou pela casa. Quando ela se virou, o rosto do pai estava contorcido em horror. — O que foi isso, pai? O medo fazia suas mãos tremerem. — Eu não sei, mas temos que sair agora! O tremor da voz dele não deixava dúvidas. Em meio à confusão, Clara decidiu que aquela noite tinha se tornado algo muito maior do que ela poderia imaginar. As verdades que estavam à espreita, os segredos de sua avó e o que seu pai poderia estar escondendo. Tudo parecia se unir em um só. E enquanto corriam, o coração de Clara pulsava em um crescendo de dúvidas. O que realmente estava acontecendo? E mais importante, quem eles verdadeiramente eram? Os limites entre família e inimigos estavam prestes a se borrar. E Clara sabia que manter os olhos abertos era a única esperança para sobreviver a tudo isso. O que mais poderia ser revelado naquela noite? Ela mal tinha começado a entender o jogo e agora estava prestes a entrar em um campo minado de segredos. Clara sentia o coração disparar. O olhar de seu pai a atravessava, cheio de uma calma perturbadora. O que ele sabia? O que Carlos realmente queria dizer? A atmosfera da sala era pesada e cada segundo se arrastava, como se o tempo estivesse jogando contra ela. Ele se aproximou, o suor frio brilhando em sua testa. — Acho que vocês precisam conversar. Tem muitas coisas que você não sabe, Clara. A voz dele era um fio tenso, quase difícil de escutar. — Agora não é a hora para jogos, pai! Clara disparou, tentando manter a voz firme. Ao mesmo tempo, um pedaço dela desejava que ele se afastasse da verdade. O vazio que tinha sido preenchido por momentos felizes agora estava transbordando de incertezas. Carlos, lá atrás, parecia ansioso. Clara olhou para ele, esperando. Então seu pai deu um passo à frente. — O que você ouviu sobre o escândalo não é tudo. Tem algo muito mais profundo. Algo que envolve sua avó. A menção da avó fez o sangue de Clara gelar. — O que você quer dizer? O que a vovó tem a ver com tudo isso? A mente dela girava, tentando juntar os fragmentos que a rodeavam. Ele hesitou, o olhar pesado de culpa, mas finalmente falou. Ela estava envolvida. Nos anos 80, seu pai e sua avó se misturaram em um jogo muito sujo. E o acidente de Hugo pode não ter sido um acidente. As palavras dele cortaram Clara como um vidro. Você está falando sério? Ela sentia a sala girar. Você está me dizendo que minha avó estava envolvida em algo assim? Ele balançou a cabeça, exausto. Eu não podia. O passado era um lugar sombrio, mas Hugo, ele poderia ter descoberto alguma coisa. Algo que deveria ter ficado enterrado. E talvez seu pai quisesse protegê-la do que a vovó realmente era. Por isso, seu pai fez o que fez. Vovó, ela não é quem você pensa. O choque na voz dele era palpável e, ao mesmo tempo, a verdade tinha um gosto amargo.
Clara se sentia como se estivesse se afundando em areia movediça emocional. Você tá me dizendo que meu pai, minha avó, eles podem ser responsáveis pela morte do Hugo. Isso é insano. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um rangido e Ana entrou, os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? O que vocês estão tramando? A tensão aumentou, o ar se encheu de um medo palpável, como se todos ali soubessem que algo muito maior estava prestes a se revelar. Vocês não estão falando sobre mim lá fora, estão? A voz de Clara era apenas um sussurro. Ana se aproximou. Seu olhar mudando de preocupação para desconfiança. Sobre o que vocês estavam falando? O que nossa mãe tem a ver com isso? Você não pode usar ativo para te imbuir de medo, Clara. Você precisa parar. Mas, antes que Clara pudesse responder, um barulho estrondoso se ouviu na entrada da casa. O chão pareceu tremer. Carlos olhou pela janela, pálido. O que é isso? Ele quase gritou, enquanto as janelas começaram a vibrar com a intensidade do impacto. Clara sentiu o frio descer pela espinha e correu até a porta. No instante seguinte, uma explosão ensurdecedora rasgou a noite. O céu se iluminou como um flash de luz branda e o som de vidro se estilhaçando ecoou pela casa. Quando ela se virou, o rosto do pai estava contorcido em horror. O que foi isso, pai? O medo fazia suas mãos tremerem. Eu não sei, mas temos que sair. Agora! O tremor da voz dele não deixava dúvidas. Em meio à confusão, Clara decidiu que aquela noite tinha se tornado algo muito maior do que ela poderia imaginar. As verdades que estavam à espreita, os segredos de sua avó e o que seu pai poderia estar escondendo, tudo parecia se unir em um só. Quando saíram correndo, Clara percebeu uma sombra se aproximando pela escuridão. Era um carro preto, parado na rua, as luzes dos faróis acesas iluminando suas faces assustadas. O medo se instalou ainda mais. O que você fez? Gritou Carlos, observando o carro como se reconhecesse algo que a sua mente ainda não processava. Eles estão aqui. Precisamos nos esconder. Clara não entendia, mas o olhar de seu pai se voltou para ela. Tudo o que fizemos. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra algo que queria contar, mas a tensão na sala aumentou ainda mais. Então, do carro, uma figura saiu, envolta em um casaco escuro. Clara não podia ver o rosto, mas a presença era inegavelmente familiar. Você não deveria ter cavado fundo, Clara. A voz ecoou na escuridão, serena e cortante. O mundo dela girou. Quem era aquela pessoa? Como ela sabia do que estava acontecendo? Ela olhou para Carlos, que parecia paralisado. O peso da revelação estava prestes a despedaçar tudo. Quem é você? Clara gritou, mas dentro dela, uma parte já começava a reconhecer a verdade. E naquele momento, enquanto a figura se aproximava, Clara percebeu que o jogo havia mudado para sempre. A conexão estava prestes a ser revelada, e a cada passo, ela se sentia mais perto do abismo, onde suas certezas começavam a desmoronar. As sombras se adensavam e Clara sabia. A verdade e a traição andavam lado a lado e ela estava no centro de tudo isso. O que mais estava escondido no passado da sua família? E quem realmente estava jogando? Clara estava paralisada, o olhar fixo na figura que emergia da escuridão. Aquele tom de voz familiar, afiado e frio, causou um arrepio que subiu pela sua espinha.
Você não deveria ter cavado fundo, Clara. Era Helena, sua avó, que até então era apenas uma lembrança de força e amor em sua vida. Agora, ela estava diante dela em um cenário de caos, como um espectro materializado de toda a dor que estava prestes a desabar. Vovó, o que você está fazendo aqui? Clara mal conseguiu articular as palavras, mas o choque deu lugar à raiva. Você sabe algo sobre o que aconteceu com Hugo, não é? Helena avançou, seus olhos gélidos e penetrantes a encarando. Esse não é o momento para isso. Você está brincando com fogo, Clara. O que você descobriu não é apenas perigoso, é letal. A verdade que Clara buscava havia se transformado em um labirinto escuro, e agora, com a presença da avó, tudo parecia ter ficado ainda mais sombrio. Carlos, que estava ao fundo, parecia um homem em choque. Clara conseguiu ver seu semblante se contorcer. Talvez já soubesse coisas que ela ignorava. Helena, você está envolvida em tudo isso, não é? Você tem algo a ver com o acidente? O tom de Clara subiu. As palavras saíram como um desespero sufocante, como se foram a última âncora que restava. Helena hesitou, mas não por muito tempo. Algumas verdades devem permanecer enterradas. Hugo foi mais do que uma vítima inocente. Ele estava se metendo onde não deveria. Você não imagina o que ele descobriu. E não era apenas sobre o passado da nossa família. Um frio percorreu o corpo de Clara. O que ele descobriu? O que você quer dizer? Você está dizendo que isso tudo é culpa dele? Que ele estava envolvido em algo também? O choque estava se transformando em confusão. Foi então que o cenário tomou um rumo inesperado. Uma luz cortou a escuridão. Um carro preto avançou na direção deles com as luzes altas, fazendo Clara piscar e sentir os olhos arderem. Saiam da frente! Foi o último aviso que ela conseguiu ouvir antes que o impacto ressoasse, arrastando-a para o chão. O carro colidiu com a porta da casa e a estrutura tremeu. Clara sentiu tudo girar enquanto os gritos eram abafados pelo barulho ensurdecedor que se seguiu. O vidro estilhaçou-se e a sensação de pavor tomou conta dela. Agora, em meio ao caos e ao smoke que subia, o que era uma conversa tensa se tornou um pesadelo. Clara se levantou, olhando ao redor. Carlos gritou por Ana, que estava paralisada. O que acabou de acontecer não fazia sentido. Precisamos sair daqui! Gritou Clara, enquanto puxava Ana para perto dela. O carro pareceu recuar devagar e Clara notou uma silhueta ao volante. Não era alguém que reconhecia. Um homem encapuzado olhava fixamente e algo naquela expressão a fez estremecer. Eles podem estar atrás de nós! O que você fez, pai? Ela virou-se para o pai, na esperança de que ele tivesse uma explicação, mas a expressão dele revelava pavor. Eu não sabia que isso aconteceria. Eu só queria proteger a você e a Ana. Ele parecia perdido. E então Clara entendeu. O passado havia revivido para cobrar contas. E os segredos que ela estava prestes a desvendar não eram apenas sobre sua família, mas algo muito maior e mais sinistro. De repente, a figura no carro saiu e Clara quase desmaiou ao reconhecer quem era. Era Hugo, ou melhor, o homem que ela pensou que tivesse perdido. Mas algo estava errado. O olhar dele não era de amor, mas de determinação. Clara, você não deveria ter ido tão fundo. Agora estamos todos em perigo. O coração dela disparou. Hugo? Ele estava vivo? Mas como isso era possível? Você tem que entender.
Não sou quem você pensa. A verdade que você procura pode acabar com todos nós. Aquilo foi uma bomba. Clara olhou ao redor. Os rostos de Carlos e Helena refletiam pânico. Os laços que pareciam firmes agora estavam se desfazendo. As verdades, agora, eram sombras dançando na escuridão. E Clara estava no centro, cercada por uma tempestade de segredos que a engoliriam. Digam a verdade! O que mais vocês escondem de mim? Gritou ela. Mas as respostas começaram a escorregar por entre seus dedos. E enquanto a tensão aumentava, o que mais poderia se revelar naquela noite gelada? A escuridão parecia estar apenas começando a se instaurar. E Clara sabia que a próxima revelação poderia ser a mais devastadora de todas. Clara estava paralisada, olhar fixo na figura que emergia da escuridão. Aquela voz familiar, afiada e fria, causou um arrepio que subiu pela sua espinha. Você não deveria ter cavado fundo, Clara. Era Helena, sua avó, que até então era apenas uma lembrança de força e amor. Agora ela estava diante dela em um cenário de caos, como um espectro materializado de toda a dor que estava prestes a desabar. Vovó, o que você está fazendo aqui? Clara mal conseguiu articular as palavras, mas o choque deu lugar à raiva. Você sabe algo sobre o que aconteceu com Hugo, não é? Helena avançou, seus olhos gélidos e penetrantes encarando-a. Esse não é o momento para isso. Você está brincando com fogo, Clara. O que você descobriu não é apenas perigoso, é letal. A verdade que Clara buscava havia se transformado em um labirinto escuro. E agora, com a presença da avó, tudo parecia ter ficado ainda mais sombrio. Carlos, que estava ao fundo, parecia um homem em choque. A expressão de Clara se contorceu entre a incredulidade e a urgência. Por favor, me diga a verdade. O que aconteceu com Hugo? Helena hesitou, mas não por muito tempo. Algumas verdades devem permanecer enterradas. Hugo foi mais do que uma vítima inocente. Ele estava se metendo onde não deveria. Você não imagina o que ele descobriu sobre o nosso passado. Um frio percorreu o corpo de Clara. O que ele descobriu? O que você quer dizer? Você está dizendo que isso tudo é culpa dele? Que ele estava envolvido em algo também? O choque estava se transformando em confusão e o pânico começava a tomar conta. Nesse exato momento, uma luz cortou a escuridão e um carro preto avançou na direção deles com os faróis desligados. Clara piscou, enquanto sentia seu coração disparar. "O que é isso?" gritou. Mas antes que pudesse processar, o veículo parou abruptamente e a porta se abriu com um estrondo. Do carro, uma figura encapuzada saiu e Clara, em uma fração de segundo, reconheceu o olhar pirata. "Hugo, mas como você está aqui?" A mente dela girava, a esperança e o medo se entrelaçando. "Você está vivo?" Hugo não respondeu imediatamente. Ele olhou para a avó, depois para Clara, sua expressão cheia de determinação. "Clara, você não deveria ter ido tão fundo. Agora estamos todos em perigo." O mundo de Clara desabou em um instante. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Sua voz saía em um misto de raiva e desespero, e então ela percebeu. O que estava em jogo era muito maior do que apenas a vida de seu marido ou as revelações sobre sua família. A verdade era um peso esmagador, e ela estava prestes a descobrir seu verdadeiro significado. "Hugo, por que você está aqui?
O que você sabe que nós não sabemos? Clara estava quase implorando. As palavras de Helena ecoavam na mente dela, mas a sua bravura estava prestes a ser testada. A figura encapuzada deu um passo à frente e, de repente, tirou o capuz, revelando uma mulher. A irmã de Hugo, Patrícia. Clara quase desmaiou. Patrícia, que todos acreditavam estar perdida em um acidente de carro anos atrás. Eu voltei, Clara. Não era o acidente. Eu fui levada para longe. Mas tudo o que você precisa saber está aqui. Os rostos de Carlos e Helena se contorceram em horror. O que você quer dizer? Carlos perguntou, o suor escorrendo pela sua testa. Isso não faz sentido. Patrícia olhou diretamente nos olhos de Clara, sua voz agora firme. O que você descobriu sobre nosso pai e sobre a avó é só a ponta do iceberg. O que aconteceu com Hugo não foi apenas um acidente. Estávamos todos ligados a um jogo muito mais complexo. E antes que você perceba, Clara, eles estão vindo atrás de você. O chão pareceu estremecer sob os pés de Clara. Ela olhou constantemente de Patrícia para Helena e uma onda de desespero a assolou. As mentiras eram muito profundas. Quem está vindo atrás de mim? O que mais vocês estão escondendo? Uma profunda sensação de traição cortou-a como uma faca. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou ao longe e uma explosão iluminou o céu noturno. Clara pôde ver uma sombra se aproximando. E pela expressão no rosto de todos, sabia que aquela noite estava apenas começando. Ruído! Clara pensou. E o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. Nem mesmo eles estavam preparados. Mas o que poderia ser tão devastador a ponto de fazer todos entrarem em pânico? E pela primeira vez, Clara começou a questionar se o passado e o presente eram apenas peças de um grande jogo. O que mais estava escondido nas sombras da sua família? O que realmente estava por trás de todos esses segredos? A noite mal havia começado e Clara percebeu que a verdade era mais aterradora do que ela poderia imaginar. A explosão ecoou nos ouvidos de Clara como um trovão. E a sala, que até então pulsava com segredos e tensões, agora se tornou. O que estava acontecendo? Quem estava por trás daquela explosão? Clara não sabia. Mas aquele momento marcava uma mudança irreversível. Hugo parecia desgastado. Clara, você precisa entender. Não estamos apenas correndo por nossas vidas. A verdade que você busca pode ser mais aterradora do que você imagina. O olhar dele transparecia um pânico genuíno e Clara se sentiu pejorada. O homem que ela amava, que ela achava ter perdido, agora era um estranho. Por que você não me contou, Hugo? O que está acontecendo? A voz dela tremia, mas não era só o medo que a debatia. Era a traição, o peso da desconfiança, o tormento de saber que tudo o que fundamentava seu amor poderia ser uma mentira. Helena, a avó, observava sem piscar. É um jogo de sombras, Clara. Coisas que a gente não pode nem começar a imaginar. As palavras dela eram como veneno na mente da neta. Você estava tendo uma vida tranquila até agora. Era isso que eu queria para você. E agora,
Temos um carro batido e uma lâmina sobre nossas cabeças, vovó. A avó deu um passo à frente, a expressão dela intranquila. A verdade é muito mais profunda. Tem coisas que você não imagina, Clara. Eu fiz o que fiz por amor, mas agora? Agora parece que tudo volta para me assombrar. Amor? Clara repetiu, o nojo substituindo o amor que havia sentido. Como você pôde fazer isso? Tanta mentira por amor? O desespero a consumia e a verdade parecia mais cruel do que qualquer sacrifício. Antes que ela pudesse absorver o que estava acontecendo, Patrícia, a irmã de Hugo, deu um passo à frente, um olhar de determinação em seu rosto. Precisamos sair. Não há tempo para discutir o que está certo ou errado. Eles estão perto. Ela ajustou a gravata, uma atitude estranhamente calma para o momento caótico. Apenas siga-me! Então, antes que Clara pudesse processar, um novo som cortou o ar. Um grito vindo lá do fundo da rua. Então as luzes de mais um carro apareceram, mas dessa vez era diferente. Clara reconheceu a silhueta. Era Ana, sua irmã, que estava prestes a se meter em algo que não poderia entender. Mas ela não estava sozinha. Ela foi seguida por 2 homens, enfiados em roupas escuras, com um olhar ameaçador. Não se aproximem! Gritou Ana, o desespero em sua voz ecoando no espaço apertado. Mas os homens não se intimidaram. Clara sentiu seu coração acelerar. Sabia que a verdade estava se aproximando, assim como o confronto. Os 2 intrusos correram em direção a ela e Clara fez uma tentativa desesperada de correr. Mas era tarde demais. A referência de amor, carinho e devoção que ela tinha em relação à sua família estava se desintegrando em um caos esclarecedor. A imagem de Ana, sua irmã e confidente, a alma que acreditava ser parte de sua própria luta, se desvaneceu quando ela se virou para enfrentar os homens. De repente, tudo se torna óbvio, disse um dos homens, mostrando um sorriso sinistro. Você realmente não sabia? Nunca se jogue tão fundo, Clara. A única coisa mais perigosa que um segredo é um segredo mal guardado. As palavras dele ecoaram na mente de Clara como um despertar. Então, em um movimento abrupto, ele puxou alguma coisa do bolso. O brilho da lâmina refletiu a luz da noite. E você, minha querida, fez todos nós esquecer o jogo. Até agora. Naquele momento, sua vida e a de sua família se polarizavam. Cada verdade que foi revelada se tornava o estopim explosivo. Os olhares passaram de confusão a horror. Clara não conseguia processar, mas a questão que ardia em sua mente se tornava mais forte. Quem eles realmente eram? O que mais estavam escondendo? Agora, em meio ao perigo iminente, Clara sabia que cada passo seria uma escolha decisiva e no centro de tudo isso, algo muito mais sombrio e devastador germinava. O próximo movimento poderia ser o fim de tudo que conhecia. A explosão ecoou nos ouvidos de Clara como um trovão. A sala, que pulsava com segredos e tensões, agora se tornava um turbilhão de caos. Ela olhou para a avó e em um instante tudo se desfez. Medo e confusão penderam sobre ela como uma nuvem negra. O que estava acontecendo? Quem estava por trás daquela explosão? Clara não sabia, mas a sensação de que algo muito maior estava em jogo invadiu suas entranhas. Clara, precisamos ir! Agora! Gritou Hugo, quebrando o estado de paralisia. Ele puxou a mão dela e Clara mal conseguiu processar o que estava fazendo quando o levou para fora, em direção ao carro. Ela olhou para trás. Seu coração disparava.
O vapor da noite fria a envolvia, enquanto o calor da situação a queimava. Helena, sua avó, estava atrás deles, seus olhos arregalados, mas uma fração de algo sombrio passava por seu rosto. Espera, nós precisamos, começou, mas o olhar de Hugo a interrompeu. O que quer que tivesse lá dentro não era seguro. Enquanto corriam, Clara sentiu que a vida como conhecia estava mudando. O chão tremeu enquanto mais carros se aproximavam, sombras se projetando contra a luz dos faróis. As sirenes ecoavam à distância. E no meio de tudo, algo em Clara não estava certo. O vento frio atravessou sua mente e ela olhou para o lado, para Patrícia. A irmã de Hugo parecia disposta e séria, mas seu olhar furtivo a incomodava. O que você está escondendo? Pensou Clara, tentando ignorar a súbita tensão no ar. Hugo gritou para que ela entrasse no carro e quando ela finalmente se virou e entrou, sentiu um nó na garganta. Patrícia, vem! Gritou. Precisamos de você! Mas a mulher hesitou, o semblante perturbado fazendo-a parecer quase distante. Então, antes que Clara pudesse dizer mais, Patrícia falou. Eu não posso, Clara. Tem algo que vocês não entendem. Eu faço parte de tudo isso. As palavras da irmã de Hugo soaram como um trovão e Clara sentiu o coração parar. O que ela queria dizer? Como assim faz parte? Gritou Clara, confusa. O que você está falando? Eu só posso te dizer que as conexões são mais profundas do que você pensa. Hugo, você sabia disso? A tensão estourou no ar, até que eles foram cercados pelo silêncio. Clara viu o olhar de Hugo mudar. Ele parecia chocado. Um dos homens que o seguia estava mais perto agora, o olhar intenso. Patrícia! Não é hora para revelações, precisamos de você. O homem estendeu a mão, como se estivesse oferecendo uma oportunidade. Mas a expressão de Patrícia parecia mesclar determinação com medo. Você não entende. O que aconteceu com o pai e a nossa avó? É tudo parte de um plano maior. O que está em jogo é muito maior do que apenas nós. A sala parecia girar ao redor de Clara. Naquele momento, tudo o que ela pensava saber estava se desfazendo. O que poderia ser mais sério do que tudo o que já havia enfrentado? Planos? Que planos? A frustração de não saber a verdade a consumia, transformando raiva em impotência. E antes que alguém pudesse responder, o carro atrás deles explodiu. O impacto retumbou no asfalto e o chão sob os pés de Clara pareceu se abrir. O calor da explosão cercou-os e ela se jogou para o lado, fazendo Hugo puxá-la para cobri-la. Desesperada, Clara viu Patrícia ser arrastada pela onda de choque. Não! Gritou, mas o grito se perdeu entre o ruído da destruição. E quando a poeira começou a assentar, uma figura emergiu das sombras. Era um homem que já havia visto antes, mas não conseguia lembrar onde. Ele estava estampado nas suas memórias de infância. Porém agora, seu olhar era gelado. Você tá vivo! Clara sentiu sua respiração falhar. Ou ele poderia estar aqui? E de repente, tudo fez sentido. Você é quem? Ela percebeu o peso da pergunta nas mentes de todos ali. Eu sou a conexão que vocês precisam. O que vocês descobriram está apenas começando a ser revelado. E Patrícia, ela não é quem vocês pensam. As palavras foram como um golpe na cabeça de Clara. O que mais poderia mudar? O que mais estava enterrado sob o peso dos segredos? Enquanto o caos se espalhava ao redor deles. Clara sabia que cada minuto contava. A verdade estava tão
perto, mas ao mesmo tempo se afastava como uma sombra. E no fundo do seu ser, Clara sentia que tudo o que ela acreditava saber estava prestes a ser destruído e recriado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. A explosão ecoou nos ouvidos de Clara como um trovão. O carro atrás deles havia se transformado em uma bola de fogo, iluminando a noite com um brilho sinistro. O impacto fez todas as suas convicções tremerem. Helena, sua avó, ficou paralisada, olhos arregalados, enquanto um ar de desespero permeava o ambiente. "O que foi isso?" gritou Patrícia, olhando para o homem enigmático que estava ali. "Precisamos sair!" gritou Hugo, puxando Clara para dentro do carro. O cheiro de fumaça subia no ar, sufocando a coragem que ainda restava nela. Mas antes que pudessem seguir, houve uma nova explosão. Mas não do carro, era um disparo. O estrondo reverberou como um golpe e Clara se jogou para o chão. O pânico tomou conta e o ruído dos tiros ecoou como um relâmpago no céu escuro. "Rápido, Clara! Para dentro!" Hugo a puxou mais uma vez, enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. O carro de Patrícia, em sua frente, tinha disparado para um canto. A figura do homem que as ameaçava chegou mais perto e agora eles estavam encurralados. O homem sorriu, uma expressão de gozo cruel. "Vocês acharam que poderiam esconder a verdade por tanto tempo?" "Isso é apenas a verdade, Clara. Eu sou a verdade." Ele deu um passo à frente e a luz do fogo atrás de si o destacava como um espírito vingativo. Então, em um gesto teatral, arrancou uma máscara que cobria seu rosto. O semblante revelou traços familiares que fizeram os joelhos de Clara fraquejarem. "Surpresa? Sente-se à vontade para me cumprimentar, querida irmã." A revelação do homem era um abalo brutal. Clara paralisou. "Irmão? O que você está fazendo aqui?" Ela mal podia acreditar. O que isso significava? Helena olhou para o homem, a expressão de seu rosto se contorcendo em horror. "Como você não pode ser? Você deveria estar morto!" A confusão dominou Clara. "O que você está dizendo? Quem é você? O que está acontecendo?" Seu coração batia acelerado enquanto as peças começavam a se encaixar. Esse homem era o irmão que todos pensavam estar perdido em circunstâncias estranhas e trágicas. Um mistério não resolvido há anos. Mas se ele estava ali, isso significava que tudo o que ela acreditava era uma farsa. "Eu fui o refém desse jogo familiar, mas agora é hora de vocês enfrentarem a verdade." Ele prosseguiu com um sorriso sombrio. O que aconteceu com Hugo foi apenas um dos muitos atos que levaram até este momento. E a sua avó? Muito envolvida, não é? Clara olhou para Helena, os olhos dela lacrimejando, implorando por uma explicação. "Vovó, o que ele quer dizer? Por que você nunca falou sobre ele? O que mais você esconde?" Helena parecia frágil, mas firme, suas palavras escapando como se cada uma delas fosse um esforço. "Você não podia saber, Clara. O passado sempre busca nos alcançar." Enquanto toda a verdade começava a despencar como uma avalanche, Clara sentiu o "Estamos apenas começando, meu amor. O que vem a seguir mudará tudo. E você quer saber do que sua avó realmente é capaz? As revelações são muito maiores do que você nunca poderia imaginar." E no final de suas palavras ainda pairava um mistério maior. A noite tornava-se cada vez mais densa. E a pergunta ressoava na mente de Clara: quem realmente era sua família?
A verdade que ela buscava agora estava mais obscura do que antes, e a cada batida do seu coração, ela sabia que mais surpresas a aguardavam. O que mais elas estavam escondendo e até onde tudo isso a levaria? A escuridão da noite envolvia Clara como um véu. Quem é você? A resposta ferveu na ponta da língua, mas ele a ignorou, sua atenção focada em Helena. Você não deveria ter me deixado partir, ele disse, o desprezo nos olhos. Todos vocês pagariam um preço por isso. Mas eu estou de volta, e agora a verdade será revelada. Os sentimentos de Clara eram um turbilhão. Sua avó, sempre uma figura de sabedoria e amor, parecia frágil diante de um passado que ela nunca deveria ter enfrentado. O calor da explosão ainda lhe gerava no ar, e o tempo estava escasso. Clara sentiu o desespero aumentar. A tensão era palpável. Patrícia, a irmã de Hugo, se movimentou rapidamente. Não é isso que você pensa. Ele não pode nos controlar. Nós temos o poder de mudar isso. A determinação dela é contagiante, mas o clima se tornava cada vez mais tenso. Hugo pegou a mão de Clara. Precisamos sair agora! Não podemos ficar aqui expostos! Mas os olhos do homem enigmático estavam fixos em Clara, e ela sentia se molhar como se fosse uma chaga exposta. Um grito ecoou ao longe, e as sirenes se aproximavam rapidamente. Clara sabia que tudo estava prestes a se tornar um confronto. Vocês podem pensar que controlam a verdade, mas ela sempre encontra um jeito de voltar à superfície, ele disse com um sorriso ameaçador. A adrenalina fazia o coração de Clara disparar. Então vamos descobrir isso de uma vez, gritou ela, canalizando toda a força que tinha. Esperei por isso a vida inteira. Agora é hora de enfrentar a tempestade. Clara! Não! Gritou Hugo. Mas era tarde demais. Clara avançou em direção ao homem, a determinação na expressão dela. A batalha que se aproximava era mais do que física. Era uma luta pela verdade, pela sua identidade e pela segurança de quem amava. De repente, outro eco de explosão irrompeu quando um carro cheio de homens armados apareceu, a luz dos faróis iluminando a cena. Clara viu a sombra da sua irmã, Ana, correndo em direção a eles. Vem, Clara! Rápido! O desespero na voz dela a impulsionou. Com a adrenalina nas veias, Clara lançou um olhar para Hugo e Patrícia. Vamos! É agora ou nunca! Eles se lançaram em direção ao carro, enquanto os homens se aproximavam. A tensão subia e Clara mal conseguia respirar. O carro partiu em alta velocidade e as luzes sumiram na escuridão da noite. Mas a sensação de alívio durou pouco. Clara sabia que a verdade estava à espreita e que a guerra ainda não tinha acabado. Enquanto o carro acelerava e se afastava, Clara virou-se para os rostos que amava. Nós precisamos enfrentar isso juntos. Sabe aquele homem? Ele não é só um desconhecido. Ele faz parte da nossa história. E nós não vamos permitir que mais outras vidas sejam destruídas por segredos. A determinação unificou o grupo, mas o que se seguiria ainda pairava na incerteza. O passado tinha um jeito de se manifestar, e Clara sabia que eles precisariam lidar com isso, porque a verdade, embora dolorosa, também era libertadora. E enquanto a noite avançava, Clara fez um juramento a si mesma. Desvendar o que nos ligou, o que nos quebrou. Isso não acaba aqui. Eu vou descobrir tudo. E com um último olhar para o caminho escuro atrás deles, um misto de coragem e incerteza preenchia seu coração. Eles eram uma família unida, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E aí,
Você que acompanhou essa história intensa até aqui, venha fazer parte do nosso próximo capítulo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para mostrar que você está conosco nessa jornada. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E mais importante, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos!